A conduta doutrinária, a própria palavra indica, é conduzir-se de acordo com a doutrina. A nossa doutrina, então, tem o aspecto ritualístico, tem o aspecto filosófico e tem o aspecto moral, certo? Muito bem, então o médium tem todas as referências, tem todos os pontos de indicação para o seu comportamento, para a sua conduta. Você quer se conduzir de que maneira? Você quer ser isso, quer fazer aquilo? Você tem essa intenção, tem aquela intenção? Não importa, não importa. Você tem já um hábito, você tem situações, problemas anteriores, condutas anteriores, resultado de condutas anteriores. Enfim, tem a soma da sua vida. Agora, a partir do momento em que você se torna médio dessa corrente, você tem uma maneira de aferir, de comparar o seu comportamento. Entendeu? Você diz assim, bom, como é que eu faço naquele caso, daquela dívida, daquele homem? Como é que eu faço aquela ofensa que o sujeito me fez? Como é que eu faço em relação a isso e aquilo? Aquelas 1000 perguntas que você se faz para você decidir a sua vida, você tem, você tem um ponto de referência para saber o que é o certo e o que é o errado. Então você se conduz de acordo com a doutrina. Agora, a doutrina não tem um policiamento da sua conduta. Não tem nenhuma. Ninguém vai atrás de você para saber se você fez certo ou errado, ou não compete a essa doutrina te corrigir. Ela apenas te dá a indicação do que é o certo e do que é o errado. Agora, há uma certa confusão da conduta doutrinária em termos da conduta ritualística, da conduta mediúnica, da conduta, vamos dizer assim, do comportamento técnico dentro da corrente. Então, muitas pessoas pensam que conduta doutrinária é só a maneira correta de se vestir, de fazer seu ritual, de fazer as coisas. Isso também é conduta doutrinária, mas não é somente isso que é a conduta doutrinária. A conduta doutrinária é realmente todo o conjunto da vida da pessoa em relação a uma doutrina que é completa e perfeita. Isso que é preciso entender, e eu tive essa oportunidade de responder a essa pergunta ao pessoal de um templo que me fizeram essa pergunta dividida em várias perguntas. E eu vi que havia muita confusão. Conduta doutrinária não é só marchar direitinho, ter o uniforme, feito um soldado, mas é conduzir sua vida de acordo com uma doutrina que existe, certo? E uma doutrina que ensina, inclusive dentro da doutrina, da própria conduta doutrinária, a não corrigir ninguém, entendeu? Não olhar o comportamento dos outros, mas olhar o seu comportamento, não olhar o cisco que está no olho do seu irmão, né? E não enxergar o pau que está no seu olho, né? A tora que está no seu olho. Isso é conduta doutrinária. Conduta doutrinária que ensina a você a diferença que há entre amor e desamor. Você sabe perfeitamente o que é amor, porque a doutrina te ensina com toda clareza. E você sabe quando você age com desamor. Você sabe quando você, por exemplo, se aproveita do relacionamento que é estabelecido pela sintonia, pela irmanação que você faz dentro da corrente, dos encontros, das situações, você sabe quando está se conduzindo certo ou errado. Então, ter uma conduta doutrinária é pautar, é conduzir, é se comportar de acordo com aquilo que a doutrina nos ensina. E ela nos ensina não só pelos textos, como por exemplo o Evangelho que nos fala o amor incondicional, o amor, a tolerância, a humildade. Ela não nos ensina só por isso, ela nos ensina pelos exemplos todas as horas, o dia inteiro. No qualquer contato que o médium tenha com essa corrente, ele vê acontecer as coisas, a maneira como as pessoas agem, não agem, como reagem, vê a maneira do comportamento, vamos dizer assim, como é que a clarividente conduz a sua missão, vê como é que os mestres trabalham, vê como é que os clientes reagem diante das... Tudo isso são lições o dia inteiro, a qualquer momento, qualquer hora, em que você determina o que é uma conduta doutrinária com clareza. Agora, você determina para você, e você se comporta ou não. Quando você sai fora daquilo que seria a lei do amor, da tolerância, da humildade,
e principalmente no seu relacionamento com as entidades, principalmente no relacionamento, por exemplo, qual é o seu comportamento como médium, a sua incorporação, a autenticidade, a assimilação de uma mensagem, a maneira como você se entrega ao trabalho, a maneira como você procura se desapegar dos seus próprios orgulhos, das suas interferências pessoais. Tudo isto é conduta doutrinária. Entendeu? Então é preciso entender bem isso, que não é simplesmente como está sendo interpretado, falar os textos direitinho, usar o uniforme direitinho, cumprir todos os rituais direitinho. Só isso não basta. É uma conduta, quer dizer, a maneira como você se conduz. E abrange todos os atos da sua vida. O mestre perguntou, mas quando você está sem uniforme, fora daqui? Perfeitamente. Você é um iniciado, você é um ungido, você é um sacramentado. Você conduz dentro de você toda aquela energia, aquela força, aquela sintonia com os planos espirituais. Você está irradiando, você está recebendo, mesmo que você não esteja consciente em qualquer ato da sua vida fora daqui. Então, se você, por exemplo, resolver dar um mau exemplo, entrar no botequim, tomar uma cachaça, o outro de lá vê assim, é médio da corrente, esse é médio lá da tia Neiva, está aí bebendo, né? Ou o médico que foi utilizar a sua indumentária para pular no carnaval, né? Coisas dessa natureza, assim, absurdas, mas tem outras coisas menores que não são tão absurdas e que determinam uma conduta. Agora, a corrente não vai controlar a sua vida. Ninguém controla a sua vida. Você é o único e exclusivo responsável pelos seus atos. A sua personalidade. A, Agora, o que é a sua personalidade, a sua individualidade. Isso é que é levado em consideração. Isso que são valores. Eu tenho um filho, entendeu? Ele é um grande médium. Ele assume, ele tem comportamento. Ele é um grande mestre, vamos dizer que seja um mestre lua, entendeu? Ele assume. Ele vive no seu oráculo, nas suas coisas, entendeu? Ele tem uma conduta doutrinária. Salve Deus.